Então, primeiramente, bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nessa manhã de reflexões, nessa manhã tão agradável de domingo, que possamos sentir as vibrações dos amigos espirituais que aqui se fazem presentes em nome do Cristo, e possamos sentir a presença dele a nos preencher o coração de fé e de esperança para a caminhada. É sempre uma alegria poder estar aqui em Analândia, é sempre uma alegria poder rever amigos tão queridos. Gostaria, antes de iniciar, agradecendo pelo convite, pela oportunidade, mais uma vez de aqui estarmos, de também reforçar o convite que já foi trazido, mas estamos aí às vésperas, da Conesc. No sábado que vem, dia 27 de maio, estaremos novamente nos reunindo agora em modelo presencial, depois da pandemia, em que seguimos ali virtualmente com a Conesc. Agora, pela primeira vez, estaremos retomando a Conesc, o evento, em seu modelo presencial. Estamos preparando tudo com muito carinho para estarmos juntos, para vivermos isso que é uma das grandes dádivas, uma das grandes bênçãos do cristianismo, que o marcou desde a sua origem, que é essa comunhão entre os corações que buscam o Cristo, que partilham entre si esse pão da fraternidade, esse pão da esperança, esse pão que desceu do céu, o Evangelho, para nós ainda mais enriquecido, ampliado em possibilidades por meio do Consolador. Então estaremos lá reunidos, recebendo a Juscelma Coelho, a Célia Diniz, de Pedro Leopoldo, a Célia, de Belo Horizonte, a Juscelma, também o Moacir Camargo estará lá cantando conosco, vindo de São Paulo. Teremos também atividades para as crianças, então fica aí o convite, mais informações, como vocês viram aqui nos cartazinhos, entrar nas redes sociais da Conesc no Facebook, Conesc, ou conesc.sp no Instagram. Lá já tem o site, onde está toda a programação e onde são feitas as inscrições. Então, apenas reforçando o convite. Vamos então à nossa reflexão desta manhã, rogando ao Mestre que nos inspire e abençoe a todos, para que consigamos extrair o máximo das considerações que o Evangelho e o Espiritismo nos proporcionam. E a gente vai percebendo, em falando acerca do Evangelho, que o Evangelho é de fato uma fonte inexaurível de aprendizado, de lições, às vezes de origens assim até inesperadas. Não só do Cristo nós aprendemos no Evangelho, não só dele recebemos. Claro, ele é o grande sol que polariza, que centraliza tudo o que se desenvolve em torno do Evangelho. Mas como que vamos encontrando também satélites que giram em torno desse Sol, orbes que gravitam em torno desse Sol e que produzem ali uma luz refletida. Podemos pensar nos próprios discípulos, nos próprios apóstolos, que também nos deixaram lições muito valiosas no Evangelho como um todo, por meio das suas vidas, das suas transformações, também dos textos que deixaram, alguns deles, por exemplo, as epístolas de João, as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, os textos complementares aos evangelhos propriamente. Então poderíamos pensar nesses corações também como fontes valiosas de aprendizado, mas ainda assim veremos outros personagens mais anônimos, ou mesmo aqueles que não seria assim de se esperar dali uma lição, uma reflexão tão proveitosa e que, no entanto, nos trazem, como vamos ver, profundas reflexões sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. É como se o Evangelho fosse, de fato, uma constelação de múltiplas estrelas, em que, claro, o Cristo é a estrela de primeira grandeza, mas existirão aquelas luzes em menor escala que ainda assim chegam a nos iluminar. E mesmo aqueles que por ora ainda estão em oposição à luz ou à proposta do Evangelho, acabam por nos deixar algumas lições valiosas de como não proceder, ou às vezes até de como proceder. Indagações, reflexões que nos provocam e que serão extremamente úteis no nosso processo de autoconhecimento e na nossa construção espiritual. É isso que a gente vai ver na passagem que escolhemos hoje para ser o tema ou a base da nossa reflexão. Vamos lá ao livro de Atos dos Apóstolos, mais especificamente no capítulo de número 19. Como sabemos, o livro de Atos é uma descrição que foi compilada, que foi escrita por Lucas, aquele que era um dos pupilos espirituais de Paulo.
Lucas, que também foi um dos evangelistas, temos o Evangelho de Lucas, e a pedido do próprio Paulo, ele faz o registro desses acontecimentos que se deram após a partida do Mestre. Paulo queria gravar para a posteridade o que foram os primeiros esforços, as primeiras lutas, os primeiros movimentos daqueles cristãos após a partida de Jesus. Como se organizaram, o que enfrentaram, os testemunhos, os sacrifícios, as renúncias. Então ele próprio, Paulo, de certo modo, inicia esses registros, assim como os registros que depois haveriam de se converter no Evangelho de Lucas, e muito atarefado por conta das viagens, das jornadas, das tantas demandas, ele percebe que não conseguiria levar adiante, e então incumbe Lucas de dar continuidade a esse projeto. Tanto é o projeto do Evangelho, tomando Maria como uma das fontes principais para o Evangelho de Lucas, por isso ele tem essa natureza tão particular de trazer tantas intimidades ali da vida de Jesus enquanto criança, porque uma das principais fontes de Lucas e de Paulo na composição daqueles textos foi a própria Maria, e depois também ele incumbe Lucas de escrever sobre a continuidade e o desenvolvimento do cristianismo após a partida do Mestre. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro extremamente rico para nós, extremamente instrutivo para a nossa atuação cristã hoje, para que, tomando como referência, como modelo, as lutas e as conquistas espirituais que tiveram aqueles primeiros corações, possamos nós nos inspirar também na nossa atuação espírita, cristã, hoje, tendo como base aquelas vidas que foram transformadas e foram se construindo com Cristo, porque percebemos também por Atos dos Apóstolos que os discípulos não foi uma mudança mágica, foi uma longa e porfiada luta, sobretudo interna de cada um deles, para se configurarem como apóstolos que foram, para se configurarem como esses grandes exemplos que hoje nós admiramos. Então, em Atos, a gente vai vendo essa dinâmica, até mesmo as dificuldades ali de convivência. Por exemplo, quando Atos começa a falar das viagens apostólicas de Paulo, ele vai falar também das questões que viviam entre eles ali no próprio movimento cristão, como depois Paulo também vai trazendo as suas próprias epístolas. Então é um livro, de um modo geral, bastante instrutivo, bastante rico para todos nós. E no capítulo 19, nós temos a descrição de Lucas de quando Paulo, em uma de suas viagens apostólicas, estava na cidade de Éfeso, ali na região da Turquia, na Ásia Menor. Ali ele já estava há algum bom tempo, cerca de 2 anos, e naquela região, naquela cidade, realizando muito, como sempre foi característica de Paulo, era um trabalhador incansável, onde estava, aproveitava ao máximo o tempo, os recursos, os corações que ali estavam para realizar, para fazer. E naturalmente, com toda essa disposição, com toda aquela fidelidade, contava ele com o amparo sempre presente da espiritualidade superior. Então chega a dizer Lucas, no versículo 11 desse capítulo 19, uma frase que é muito conhecida, uma frase que é muito marcante aqui no Evangelho, quando ele nos diz que Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas extraordinárias. Deus, pelas mãos de Paulo. Então, o Criador, quando encontra um coração, um vaso purificado, mãos em serviço, coração renovado, ele produz maravilhas por esse coração. Como poderíamos aqui elencar tantos corações ao longo dos séculos? Desde que oferte a criatura ao Criador o melhor, o máximo de si, Deus há de multiplicar aquelas possibilidades para que ela muito faça. Poderíamos lembrar aqui de um Chico Xavier, quantas maravilhas extraordinárias não passaram por aquelas mãos, um Eurípides Barçanufo e outros tantos nomes. Mas vale frisar, e Emmanuel tem até um comentário sobre esta fala em específico, dizendo, não está dito que Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Está dito que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Isso faz toda a diferença. Quantos, diz Emmanuel, não se fixam no apóstolo glorificado, no resultado final, no trabalho concluído? Quantos não esquecem do quanto custou a Paulo purificar as mãos?
para que Deus pudesse usá-las. Quantos não se lembram, e nesse sentido o livro Paulo Estevão é extremamente rico para nós, porque mostra a jornada, quantos não se lembram do quanto ele teve de trabalhar no silêncio, na paciência, na perseverança, nos anos no deserto, nos anos na sua cidade natal, antes mesmo de começar o trabalho propriamente, para que pudesse ofertar a Deus mãos e um coração mais purificado. Então aqui está destacado para nós a importância do trabalho interno da criatura, de construção de intimidade com Deus e com Cristo, para que então o Cristo e Deus possam utilizar-se daquelas possibilidades. Para que o louvor, para que o reconhecimento sejam sempre projetados a Deus e não à criatura, que serve ali de instrumentação. Brilhe a vossa luz diante dos homens, diz o Mestre, para que, em vendo as vossas obras, glorifiquem a Deus. E era isso que Paulo vinha conseguindo. Pelas maravilhas que Deus, por meio dele, operava, fazia com que mais e mais corações reconhecessem a grandeza de Deus e também a grandeza do Cristo. Então ele estava operando, fazia muitas curas, expulsava, como é a terminologia usada no Evangelho, expulsava os demônios, os daimones, os espíritos, na nossa linguagem mais espírita, os espíritos obsessores, e ele vinha causando naquela região uma série de impressões, ele vinha causando ali um impacto, e naturalmente isso começa a despertar resistências e tal, como a gente sabe na trajetória dele ali em Éfeso e em várias cidades, em vários pontos pelos quais ele passou. Mas o relato de Lucas segue descrevendo para nós algo que aconteceu, algo que se deu ali em Éfeso, que é muito interessante. É uma passagem que tem até um certo grau de comicidade, assim, até um pouco cômica, mas profundamente instrutiva. Por quê? Alguns indivíduos ali, certamente vendo aqueles poderes de Paulo, expulsando demônios, as próprias vestes de Paulo ali eram disputadas, porque estavam de tal modo imantadas com o magnetismo de amor, de comunhão com Cristo, que as vestes de Paulo curavam as pessoas. Pessoas que tocavam nas suas vestes, como se deu naquele caso da mulher hemorroíça, eram curadas. Então, indivíduos, de certo modo, impressionados com o poder daquele indivíduo, daquele irmão, começaram a querer, digamos, se servir daquele poder. Olha, esse Jesus deve ser poderoso mesmo, sobre o qual Paulo fala, ele mesmo e tal. E eles começaram a querer recorrer a isso para determinadas atividades ali. É então que Lucas registra o caso que se deu com alguns indivíduos que eram exorcistas ali na região, expulsavam esses daimones. E eles eram conhecidos como os filhos de Seva, eram 7 indivíduos, judeus, filhos de Seva, que eram um sacerdote judeu, um dos principais dos sacerdotes ali na região. E em determinado momento, quando visitam eles o caso de um indivíduo obsidiado, usando a terminologia espírita, eles chegam para esse indivíduo e dizem assim, para o espírito que o obsidiava: esconjuramo-vos, nós lhes conjuramos, em nome do Cristo a quem Paulo prega. Esconjuro-vos em nome do Cristo a quem Paulo prega. Então, chegaram lá para o indivíduo, o espírito obsessor, nós estamos te expulsando em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí a resposta do espírito é, como falávamos, muito interessante e é uma fonte de aprendizado e de reflexão de uma origem talvez não tão esperada, porque vamos ver a sabedoria ali expressa nas palavras do obsessor. Mais sábio do que aqueles que buscavam recorrer a essa tática ou essa estratégia para tentar afastá-lo. Ele diz assim: olha, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vós quem sois? Então olha a profundidade da reflexão do espírito obsessor. Eu conheço Jesus, em outras palavras, eu sei da autoridade dele. Bem sei também quem é Paulo, pelo que ele tem feito, pela vida que tem levado. Mas e vós, quem sois?
Em outros termos, qual a vossa autoridade? Vocês estão recorrendo a uma autoridade alheia, seja do Cristo, seja de Paulo, mas e vós? E a vós? Em outras palavras, recorrendo à expressão bem popular, a carteirada, né? De querer usar ali um status, alguma coisa que nem era deles próprios para tentar afastar aquele espírito. Nas leis espirituais isso não vale, não. No mundo, talvez, esse modus operandi possa alcançar algum status aí, alguma influência, mas em se tratando das leis espirituais, esse tipo de coisa não funciona. Então olha que interessante, o espírito obsessor, trazendo uma dessas indagações que nos provocam profundas reflexões, porque olha a magnitude da pergunta, e vós, quem sois? É como se essa pergunta não falasse só sobre as questões circunstanciais, qual religião vocês seguem, o que vocês fazem da vida, qual profissão vocês têm. No fundo, é como se ele perguntasse que valores vocês estão buscando, que valores vocês já construíram, ou o que têm a apresentar perante a verdade ou perante a realidade da vida. São conhecidas no Evangelho as indagações de Jesus, que nos promovem, né, que nos levam a profundas reflexões. Que buscais, que quereis que eu vos faça. As indagações de Jesus são sempre aquelas que mexem profundamente com o nosso íntimo, que nos fazem pensar, que nos fazem ver as coisas por outras perspectivas. Mas aqui esse Espírito também está a nos ensinar, a nos provocar uma reflexão essencial sobre o que temos feito de nós, com tudo que temos recebido. Estamos ainda a viver de aparências, de rótulos, ou estamos realmente alcançando a essência de tudo quanto temos acolhido a partir de Jesus? Essa cena, inclusive, me faz lembrar uma cena de certo modo similar, que está registrada lá no livro Ação e Reação. André Luiz, juntamente com Silas, eles vão atender ali um caso grave de obsessão, em que o obsidiado, o encarnado, era na verdade sobrinho dos obsessores. 2 espíritos obsessores, que eram seus tios, que obsidiavam o sobrinho por conta de uma vingança em relação ao pai dele, no caso, irmão deles, porque o irmão os havia assassinado para ficar com a herança, e então eles buscam a desforra na figura do sobrinho que havia se tornado herdeiro de tudo aquilo, né, fazendas e etc. E ali eles promoviam um processo bem complexo de obsessão, induzindo cada vez mais o sobrinho a mergulhar nas teias da avareza, da usura, do materialismo. Então traziam ali, por exemplo, muitos espíritos que traziam essas tendências, que tinham essas tendências de avareza, de apego à materialidade, e deixavam eles convivendo ali junto do sobrinho para que aquelas ideias fossem cada vez mais se imantando a ele. E aí, em determinado momento, quando André Luiz e Silas visitam ali o indivíduo e se aproximam de maneira discreta, assim, né, sem se revelarem aproximam-se daqueles obsessores, eles começam a entretecer um diálogo e logo eles percebem que um deles era o cabeça, né, o Leonel, era aquele que coordenava todo o processo. E eles começam a conversar e tal, e aí de repente Leonel ele começa a trazer todo um tratado espiritual sobre a obsessão, sobre os processos de obsessão, como se estabelecem, como se mantêm, como são construídos, dizendo inclusive que lá no mundo espiritual, nas zonas em que frequentavam, né, nas comunidades ali, nas colônias, ainda nas sombras, das quais faziam parte, eles tinham inclusive escolas de obsessores. Escolas para aprenderem como funciona a mente humana, a psicologia humana, no que diz respeito a esses desejos centrais que são então insuflados e que estabelecem então essa sintonia entre obsidiado e obsessor. Porque já aprendemos pelo Espiritismo que jamais há obsessão unilateral. E jamais a responsabilidade incorre inteiramente ou exclusivamente sobre o espírito obsessor. Há alguma fresta, há alguma brecha ali de que ele se serve para estabelecer um processo obsessivo, especialmente nos casos mais graves.
Então ele vem falando sobre aquilo, explicando, e o André Luiz vai ficando perplexo. Chega ele a descrever assim, não, eu fiquei perplexo com o quanto eu pude aprender ali com um obsessor. Então uma fonte aparentemente inesperada de aprendizado, mas que para o espírito buscando a verdade, buscando o autoconhecimento, buscando inteirar-se de fato dos mecanismos da lei e da criação divina, torna-se uma fonte de aprendizado. Tanto pelo que não fazer, no caso ali, usar a inteligência para algo que não seja edificante, para algo que não seja em prol, em benefício do próximo, como também para entender ali os mecanismos de funcionamento do processo obsessivo, da tentação, os desejos e tudo mais, como se estabelece sintonia, influência espiritual. Então André Luiz ali tira grandes lições de um obsessor, que naquela circunstância se lhe converte num professor. A mesma coisa aqui. Esse espírito, entre aspas, maligno, aqui chamado pelo texto, se tornou para aqueles indivíduos um professor e também para nós, pela indagação que nos propõe. Segue aqui o registro dizendo que depois dessa pergunta, bem sei quem é Paulo, conheço Jesus, mas e vós quem sois? Ele então avança sobre os exorcistas que ali estavam, os 7 filhos de Seva, e com a força ali impressionante, que geralmente se tem nesses casos, ele os expulsa dali nus e feridos. Saem os 7 correndo, humilhados, dada a circunstância que foi divulgada ali em toda a cidade e que ficou aqui registrada para nós, provocando-nos essas reflexões. Então a gente trouxe essa situação, essa ocorrência, para que a partir dela a gente possa desdobrar algumas considerações sobre o que de fato deve ser a nossa construção com Jesus. Para que não vivamos dessa aparência, para que não vivamos simplesmente da rotulação de cristãos e não cheguemos depois a perceber que, embora talvez convivendo com grandes nomes, com grandes referências, com grandes conhecimentos no que diz respeito ao Evangelho e ao Espiritismo, na hora de passarmos nós mesmos pela porta estreita, não nos estará aberta, porque não construímos em nós os recursos que nos permitam acesso. Porque não estabelecemos por nós próprios a chave ou a autoridade moral que nos dê acesso a planos mais elevados de consciência, de vida, de comunhão com o Senhor. É o que Jesus diz no Evangelho: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, haverão de entrar no reino dos céus. Ou, como está registrado naquele outro momento, numa espécie de parábola que Jesus nos conta, no capítulo 13 de Lucas, capítulo 13, versículo 26, na verdade, voltando alguns versículos antes, Jesus vem falando da porta estreita, e ele diz assim, que quando o Senhor da casa entrar e fechar a porta, muitos haverão de bater na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E então ele dirá, não sei quem sois, afastai-vos de mim. Mas nós comemos e bebemos em sua presença, tens ensinado em nossas ruas. Recorrendo, portanto, a uma simples convivência de natureza ou de caráter exterior com as lições do Cristo. A frequência aos templos, o ouvir falar dele, o registrar as suas lições, às vezes no plano da memória, de caráter apenas intelectivo, sem que aquilo fosse de fato incorporado em nossas existências. O próprio Emmanuel, ao comentar essa fala de Jesus, ou do Evangelho, desses que tentarão alegar, quase que mais ou menos nesse mesmo princípio dos filhos de Seva, mas nós conhecíamos o Jesus, nós ouvimos falar de Paulo, então estamos recorrendo à autoridade deles para conseguir esse benefício. No caso deles lá, para afastar o espírito, no caso desses aqui, para poderem entrar no reino dos céus. Mas nós ouvimos falar de você, Senhor, nós conhecemos você, comemos e bebemos em sua presença. Emmanuel diz assim, no livro O Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 34. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que havia aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Então, nutriram-se dos conhecimentos do Evangelho, mas de fato não incorporaram aquilo.
atuaram mais como simples propaladores, como simples microfones por meio dos quais esses conhecimentos foram até divulgados, foram até espargidos, mas aquilo não se refletia em suas vidas. E então, nos momentos de aferição, sobretudo, por exemplo, com a desencarnação, tentam recorrer a uma autoridade que não construíram. A autoridade do Cristo, ou a autoridade de Paulo, ou a autoridade do Chico. Convivi com o Chico por tantos anos, conheci todos os livros do Chico. Comeram e beberam na presença, mas o que extraíram disso? O que revelaram disso em suas vidas? Por isso segue Emmanuel aqui no seu comentário. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia a Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor do Pai junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que estas o entendessem. Concedeu-nos o supremo favor da sua vinda, deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Por isso, não bastará crer intelectualmente em Jesus, ou ter ouvido falar sobre ele, ou ter frequentado tantas e tantas reuniões, tantas e tantas vezes esse ou aquele templo cristão. É preciso aplicá-lo, é necessário aplicá-lo a nós próprios, diz aqui Emmanuel. É isso, sobretudo, o que está proposto nessa indagação do Espírito. A nossa experiência com Cristo é uma experiência de ouvir falar. O que tenho falado sobre ele é muito mais do que ouvir falar sobre ele ou acerca dele por outros corações, que a ele se ligaram mais estreitamente, ou já tenho produzido a minha relação com Jesus, que estabelece em mim uma certa, claro, não toda, mas uma certa autoridade moral para dele falar, para dele ser um emissário, para o representar junto a outros corações. Isso é interessante, toda essa passagem, ela nos faz recordar de um outro acontecimento, de uma outra passagem que se dá com um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos. Isso está registrado para nós no livro Boa Nova, no capítulo de número 7. Nós temos ali o caso do discípulo Tadeu. E conta-nos Humberto de Campos, nesse capítulo, que uma das coisas que mais impressionava os discípulos, todos eles, era justamente a autoridade que Jesus tinha sobre aqueles espíritos malignos. Quando lhe eram trazidas aquelas pessoas em situações as mais diversas, de loucura, de enfermidades e tudo mais, os processos possessivos ou obsessivos, como queiramos, Jesus, com a sua autoridade, conseguia amparar aquelas pessoas, afastando aqueles espíritos. Isso impressionava sobremaneira os discípulos. Mas, dentre o colégio apostólico ali, o que mais se impressionava com todos esses acontecimentos era justamente Tadeu. E ele ficava se perguntando, por que o mestre não dava a eles, os discípulos, os poderes que ele tinha, aqueles poderes de fato afastarem aqueles adversários da luz, aqueles espíritos que causavam tanto mal a tantos indivíduos, a tantas famílias. Por que motivo Jesus não promovia, por exemplo, um processo de exorcizar ali aqueles espíritos de maneira coletiva? Por que não juntavam todos ali e Jesus, com o seu poder tão grandioso, não afastava todos aqueles espíritos malfazejos? Então ele ficava pensando nessas estratégias, de uma vitória, digamos assim, por atacado sobre as sombras, sem entender ainda a essência de tudo que estava ali envolvido. E um dia ele resolve conversar com Jesus a esse respeito. Ele queria saber se não seria possível ter aquele tipo de poder, porque a gente não poderia fazer aquilo em mais larga escala do que atendendo caso a caso e tudo mais. E aí Jesus, como corriqueiramente fazia, pega as nossas ideias e nos inspira reflexões, indagações que às vezes nos tiram as bases, nos tiram ali toda aquela segurança, aquela certeza que parecia termos em nossos assuntos, em nossas análises. Ele propõe uma perspectiva que nos renova por completa visão, porque
Diante dessa proposta de Tadeu, de receberem aqueles poderes ou de fazer isso de maneira mais ampla e mais larga escala, Jesus volta isso para ele e pergunta assim: Tadeu, qual o principal objetivo da sua vida? E aí Tadeu responde assim: sim, o principal objetivo da minha vida é edificar o reino de Deus no meu coração. Pois bem, Tadeu, e se esse é o principal objetivo da sua vida, por que você quer vê-lo antes no outro do que em ti mesmo? Em outras palavras, por que você quer converter tantos à luz, se nem você ainda se converteu integralmente a ela? Por que você quer submeter outros aos ditames da lei divina e da luz, se nem você ainda se submeteu integralmente a ela? O que nos faz entender uma frase de Jesus que, pelo menos assim no que já pude ver até hoje, é pouco comentada nos estudos do Evangelho, em nossas análises espíritas. Lá no capítulo 10, mais uma vez, do Evangelho de Lucas, no versículo 20, Jesus diz assim: e não vos alegreis por se submeterem a vós os espíritos, mas antes pelos vossos nomes estarem escritos nos céus. O que Jesus quer dizer com isso? Que não deve ser motivo de alegria para nós a vitória intelectual sobre um outro indivíduo na argumentação, seja ele encarnado ou seja ele desencarnado, por exemplo, numa reunião mediúnica. Nossa meta, nosso objetivo não deve ser submeter o outro ao nosso modo de ver, de pensar, pela argumentação, pela eloquência, pela retórica, ou pelos poderes do magnetismo. Não deve ser a meta esta de um dialogador espírita, por exemplo, numa reunião mediúnica. A meta deverá ser sempre, diz Jesus, os nossos nomes estarem escritos nos céus. O que isso significa? A nossa construção espiritual. O desenvolvimento da autoridade que então nos faça melhores instrumentos para amparar de alguma maneira esses que ainda não se vincularam à luz. Quando inicia, ou antes de iniciar a sua trajetória com Cristo, qual era o sonho de Saulo? Que está apresentado para nós ali quando ele é apresentado no livro Paulo Estevão. Quando ele tem aquele primeiro diálogo com um amigo no livro Paulo Estevão, ele diz assim que o sonho dele era dobrar os joelhos de gregos e romanos à lei de Moisés. Esse era o sonho de Saulo. O jovem prodígio, conhecido pela sua eloquência, pela sua argumentação, pela sua capacidade intelectual, o sonho dele era dobrar joelhos de gregos e romanos à lei de Moisés. O que no fundo escondia ainda uma vaidade. Não era puramente serviço a Deus. Tinha sim um desejo de servir a Deus, mas ainda de mãos dadas com a vaidade de ver corações submetendo-se à sua inteligência. Convertendo-se porque ele foi muito hábil com a inteligência, com a argumentação para dobrá-los, para vencê-los na arena, na esgrima intelectual. Tanto é assim que ele se desajusta por completo quando se depara com um jovem que não se submeteu à sua argumentação. Que, pelo contrário, mostrou-se livre, mostrou-se sereno, não desceu àquela arena que era tão conhecida por ele, Saulo. E aí ele fica irado: como assim? Um jovem que vai me vencer? Que não vai se submeter à minha inteligência, à minha argumentação? Que é Estevão. Quando ele vai na casa do caminho, ele ouve aquelas palavras, a pregação de Estevão, que era um sublime pregador, talvez o maior que já tenha existido no contexto do cristianismo, que estava levando verdadeiras multidões para o Cristo, porque naturalmente as suas palavras refletiam a profundidade da sua relação com Cristo, o amor, a verdadeira construção do reino dos céus que ele já trazia em si. Paulo vê aquilo e fica impressionado no primeiro momento, mas ele se reconfigura e fala assim: não posso deixar esse cara me vencer, vou trazer ele para o meu terreno. E aí ele levanta e começa a querer trazer Estevão para o plano da argumentação, das diatribes. Estevão vai até um momento, explica, responde a algumas indagações de Saulo, mas quando ele percebe que aquilo está começando a ser muito mais vaidade e qualquer outra coisa do que um anseio sincero de aprender, ele simplesmente sai, se retira. Isso deixa Saulo irritadíssimo.
ali ele assume o compromisso. Esse haverei de matar, de eliminar. Tanto que ele inicia as perseguições, intensifica, prende os discípulos. Gamaliel, seu mestre, intervém e fala, não, Saulo, tal, né? E aí ele aceita soltar Pedro, Tiago, exila João e fala, Estevão, esse eu não solto. Por quê? Porque é o orgulho ferido. Ele ainda buscava submeter outras mentes às suas, mais do que aproximar mentes de Deus. Há uma diferença aqui. E aí, como nós sabemos, tem todo o processo ali no Sinédrio, a condenação. Ele, inclusive, diante daquela autonomia de Estevão, que de modo nenhum se submetia a ele, né? Mantinha-se humilde, mas livre. Ele se irrita de tal modo que parte para a agressão física a Estevão quando do julgamento no Sinédrio. Então era essa a visão que ele tinha antes. Depois que ele abraça o Evangelho, é que ele vem entender então que o trabalho primordial que o Cristo esperava dele era a conversão própria, construção de autoridade pessoal, para que então isso fosse um instrumento melhor, para que os corações se aproximassem de Deus, e não para que se curvassem a ele, à sua personalidade. É o que Jesus está dizendo. Não vos alegreis pelos espíritos estarem submetidos a vós. Não deve ser a alegria do dialogador dizer, eu converti mais um. Não, a alegria dele deve sentir a presença viva do Cristo nele. Isso é o nome estar escrito nos céus, para que então essa presença possa tocar mais um coração. Não é recorrer às forças do magnetismo ou da eloquência. É isso o que Jesus está dizendo para Tadeu aqui. Você está querendo dobrar esses indivíduos à força, o que é ainda expressão do nosso orgulho, da cegueira a nós mesmos. Ao passo que se já estivéssemos atentos àquilo que de fato nos cabe, a construção do reino em nós, essa autoridade por si já faria boa parte do trabalho, ao invés de termos que recorrer a esses elementos aí da argumentação ou do magnetismo. É o que Jesus está dizendo a Tadeu. E aí ele segue no diálogo em que Jesus vai destacar para Tadeu a importância de estarmos focados no nosso trabalho, que ele mesmo, Cristo, não saía atrás dos espíritos obsessores buscando convertê-los à força. Quando o Pai, pelas circunstâncias, trazia um até ele, então ele fazia o trabalho amoroso, de acolhimento, de orientação, de amparo ao obsidiado e ao obsessor, mas que ele, o Cristo, não saía atrás buscando converter à força os corações. Saía a convidar os simples, os mansos, os aflitos, que já desejavam seguir os passos, entrar no novo roteiro. Assim como Deus não se distrai de suas ocupações infinitas para seguir atrás dos filhos ingratos que ainda não o reconhecem, buscando forçá-los à conversão. Deus está atento aos seus afazeres, como nos compete também estar. Porque em nos mantendo fiéis naquilo que nos cabe, é que estaremos nos qualificando para sermos no contato com esses espíritos, adversários ainda da luz, quando surjam em nossos caminhos, sermos um contato positivo, sermos uma porta, um início talvez, de mudança, de renovação de caminhos. E aí o Tadeu chega a perguntar então, mas eu estaria errado, né, nesse meu anseio de querer trazê-los? Não, Tadeu, não está errado. Toda boa intenção é computada no céu, é valiosa, mas é preciso entender o meio através do qual isso se dará. Não por meio daquilo que se imponha de fora para dentro, mas por aquilo que se irradie de você e, de certo modo, possa envolver a esses corações. E é então que Tadeu pergunta, do que eu precisaria então, quais as características, quais os requisitos eu precisarei para poder lidar com esse tipo de espíritos? Porque ele havia se frustrado com um caso que foi levado até ele que ele não conseguiu ajudar. Uma pessoa ali obsessa foi levada até ele e por mais que ele fizesse, orasse e recorresse, né, a Cristo, ao Evangelho, ele não conseguia afastar aquele espírito. Só quando Jesus retorna é que o mestre consegue. Então ele pergunta, quais as características que eu precisaria? E aí Jesus diz assim, voltamos ao início das nossas considerações, Tadeu, quando você me respondeu que o seu objetivo principal é edificar o reino de Deus no seu coração. Pois para isso, né, para amparar de fato essas entidades,
para amparar o coração que ainda se transvia da luz, necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já vistes algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? Já viu um coração que está apaixonado nas suas ideias convencer um outro que está na mesma condição tão só pela força das palavras do mundo? Em geral não se dá, fica uma diatribe, fica uma disputa. Não vira algo em que ambos estão querendo aprender e renovar-se, pelo contrário. Geralmente se mantém, se arrasta por um longo tempo. Me recordo aqui do caso de Eurípides Barçanufo, por exemplo, que está narrado na sua biografia principal, de Corina Novelino, O Homem e a Missão, em que conta-nos ela o caso de um espírito que compareceu à reunião no Grupo Espírita Esperança e Caridade por muitos anos. Um espírito bem renitente ainda no mal. Ele era denominado ou apelidado de anarquista. E era um espírito profundamente intelectualizado, bastante culto, mas que ainda operava em oposição ao Cristo e ao Evangelho. E Eurípides vai, então, gradualmente trabalhando esse espírito, né? Nunca entrando nesse terreno que lhes é tão caro, o terreno das discussões infindáveis, da pura teoria e etc. Sempre o trazendo para o âmago, para o âmbito do coração, do sentimento. Então Eurípides vai envolvendo com muita paciência, esse espírito comparecia reunião após reunião, reunião após reunião, até que um dia Eurípides, em o convidando a orar junto com ele, consegue, digamos, esse feito, e o espírito cai então de joelhos, em lágrimas, por meio do médium ali, diante de Eurípides, e diz: não consigo mais. Não consigo mais te odiar. Você que tem me respondido somente com o bem, com tanta paciência, com tanta misericórdia, eu não tenho mais forças. As minhas muralhas caíram diante do seu amor, diante da sua postura. Porque atacado, Eurípides sempre respondia com esse amor, com essa presença viva do amor e da misericórdia, que é a única força capaz mesmo de transpor os abismos e trazer uma alma para a luz. Ou fazer ressoar na alma, que está há muito tempo vinculada às sombras, fazer ressoar a luz que ela traz em essência em si, mas da qual está esquecida. Por isso disse aqui Jesus: só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante acobertando penosas necessidades. Geralmente, quando teorizamos muito, é quando nos falta amor. Geralmente, quando ficamos muito na teoria, precisamos de muita argumentação, precisamos de muitas palavras, é porque ainda não nos ligamos àquela alma que queremos ajudar com o amor. Porque o amor, às vezes, no simples silêncio, na simples presença ou com um simples olhar, às vezes faz mais do que todo um discurso. Por isso que Jesus está aqui dizendo que, às vezes, as longas discussões filosóficas são um recurso da indiferença. Porque é mais fácil teorizar, é mais fácil falar do que aprender a amar a alma. Aprender a amá-la mesmo com as suas imperfeições. Aprender a fazer o bem mesmo que ela ainda nos responda com ingratidão, com a indiferença ou mesmo com o mal. Então a gente teoriza, a gente racionaliza, a gente entra em longas discussões porque acaba sendo um recurso da indiferença, do coração que ainda não quer se sensibilizar efetivamente diante da dor, de quem desconhece a luz, de quem ainda fere os outros, buscando aliviar as próprias dores e feridas íntimas. Ou as longas discussões filosóficas são também uma túnica brilhante acobertando as nossas penosas necessidades. A gente cria uma capa de verniz, né? Os brilhos do mundo, os louros da inteligência, para ficar ainda ou manter-nos cegos quanto a nós mesmos, quanto aos nossos problemas, quanto às mudanças que se nos fazem necessárias. A gente fala muito das belezas do Evangelho, do Espiritismo, propala, divulga e, no entanto,
estaremos ainda esquecidos das nossas necessidades mais fundamentais. Isso nos faz lembrar de um caso muito conhecido de nós espíritas, muito elucidativo, inclusive, também, em tudo aquilo que nos traz, que é o caso de irmão Jacó, no seu conhecido livro Voltei. Frederico Figner é o nome dele, foi um dos diretores ali da FEB, um atuante espírita quando esteve encarnado, um dos principais impulsionadores do livro espírita, né? O parque gráfico ali da FEB deve muito a ele e tudo mais, todo esse processo de divulgação. E também foi um conhecido dialogador, né, de reuniões mediúnicas, frequentou por muitos e muitos anos grupos mediúnicos, atuando nessa condição, dialogando com os espíritos. E ali ele descreve a sua trajetória em chegando no mundo espiritual. Primeiro, as surpresas de chegar no mundo espiritual e ver que talvez não teria avançado tanto quanto imaginava, espiritualmente falando, porque começa a sentir dificuldades já no processo de desencarnação, que não foi tão ameno, tão suave quanto ele esperaria. E ali, acolhido por espíritos de mais elevada estirpe, entre eles Bezerra de Menezes, Guilhom Ribeiro, Herbar Schutel, Emmanuel e outros, né? Ele tem uma dolorosa surpresa, porque ao olhar para aqueles espíritos, via a luz que deles se irradiava. E ao olhar para si, percebia ainda uma opacidade, a ausência de luz. Então ele fica naquele constrangimento, envolto por tanta luz, mas vendo-se ainda tão aquém em termos de produção dessa luz interna, né? De construção interna de luz ou de iluminação. E aí a obra toda vai girar em torno desse movimento dele, dessa jornada dele por descobrir como de fato acender a luz, sobre a qual ele havia tanto falado enquanto dialogador, enquanto divulgador do espiritismo no mundo, mas que, chegando no mundo espiritual, ele percebeu que ainda não havia acendido em si próprio, em si mesmo. E aí há uma cena muito marcante na obra, no capítulo de número 18, em que ele e um benfeitor espiritual que está com ele vão atender um caso de obsessão lá num bar, um indivíduo que tinha uma questão com o álcool, um alcoólatra, e ali ele chega e encontra um espírito obsessor com o qual muitas vezes ele havia dialogado enquanto encarnado, enquanto dialogador de reunião mediúnica. E aí ele vê o espírito, já sente o baque, ele tenta voltar assim, eu não vou dar conta, o benfeitor vai, concentra-te, estarei aqui contigo, te dando reforço, mas vai lá e encare, porque é uma experiência importante para você. E aí ele chega, o espírito já começa dizendo, né? Mas nem depois de morto você me dá paz, né? Até depois de morto você vem aqui, entre aspas, me encher o saco, me apoquentar. Não cansou ainda? E aí eles começam a dialogar e o espírito, assim, né? Sem dó, digamos, aproveita cada ferida que pode para mexer com ele. Quando ele se aproxima para falar, para convidar aquele espírito da renovação e tudo mais, ele diz assim: por que insiste? Não adiantará nada. E aí ele fala: fora da caridade não há salvação, não deverá ser o nosso dever, não julga ser o nosso dever auxiliar esse companheiro aí que está com a mente enfermiça e tal. E aí o Espírito diz assim: você se refere à caridade com tanta segurança? Ao que me consta, você na terra dava grande preferência ao dinheiro, estimava a fortuna, etc. Começa a apresentar os problemas dele, né, os desafios. Não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você sempre foi um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muitas vezes acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir a estrada contrária. Agora quer ser apóstolo. Então o Espírito vai, né? Chega um momento em que ele diz: não lhe reconheço luz alguma. Essa luz sobre a qual você falava, sobre a qual tanto falava nas nossas perlengas de outrora, né, nos debates, cadê a vossa luz, Jacó? Mesma coisa que o Espírito disse lá: conheça Jesus, bem sei que é Paulo, mas e vós, quem sois? Em outras palavras, Jacó, você falava muito de Jesus, de Paulo, do Espiritismo, mas e a tua luz? Onde está?
Na hora que ele ouviu essa consideração do Espírito, né? Não lhe vejo luz alguma, como quer dar você o que não tem. Que é a mesma coisa que Jesus disse para Tadeu. Se o reino de Deus é o teu objetivo, como quer que ele esteja antes do outro, sem estar ainda em você? A alegação chocou-me e por pouco não fugi ao entendimento. A vontade dele era sair correndo. Mas aí o Espírito segurou o benfeitor e falou, não, é importante você ouvir isso aqui. É lição de humildade. É uma profunda reflexão. Tome esse obsessor agora como seu professor. Aliás, quantas vezes não serão os adversários ou aqueles que destacam as nossas fragilidades, as nossas incoerências, os mais valiosos professores que temos no caminho? Me lembro até de uma passagem muito interessante que está registrada no livro Paulo e Estevão, quando Saulo ainda era um adversário do cristianismo, quando ele movia aquelas perseguições iniciais, né, com muita dureza, fazendo muitos indivíduos fugirem de Jerusalém, separando muitas famílias, torturando muitos outros. E alguns dos que sofreram essas perseguições foram Áquila e Prisca, as famílias deles, né? Inclusive o pai de Áquila havia morrido por conta de um dos asséculos de Saulo, que tinha ali questões com ele, que se aproveitou da autoridade que Saulo tinha dado a ele para eliminá-lo. E aí quando Saulo converte-se ao cristianismo, como sabemos, ele vai para o oásis de Dan, e ali ele convive por 3 anos com esses que se tornariam grandes amigos seus, Áquila e Prisca. No primeiro momento não sabiam eles quem ele era. Ele vai convivendo, já era cristão, estuda com eles o evangelho e tal. Quando vai passando o tempo, um dia lá, ele resolve se revelar ante os amigos. Mas antes de se revelar, ele busca sondar o que eles viam, o que eles pensavam de Saulo. Então ele fala, como é que era lá na casa do caminho? Como é que vocês viam o tal do Saulo? O que vocês achavam dele, né? E aí o Áquila vai dizendo assim, lembra, Prisca, como Simão pedia para nós que em toda reunião nós orássemos por ele? Você imagina como é que fica o coração de Saulo ouvindo isso, né? Ele perseguindo, destruindo famílias, lares, reputações, fazendo com que as pessoas partissem dali em exílio. Todas as reuniões na casa do caminho, Simão Pedro pedia para que eles orassem pelo perseguidor. E ainda acrescenta Áquila, e para ajudar-nos, a nós ainda corações endurecidos, ele, Simão, dava o próprio exemplo, lembrando que ele havia negado o mestre 3 vezes. Então dava o próprio exemplo de fragilidade, de imperfeição, Simão, para que eles tivessem um olhar mais ameno para com Saulo. E ainda dizia mais, Simão. Dizia assim, em verdade, meus filhos, as perseguições de Paulo são até benéficas para nós, porque nos ajudam a nos manter no caminho da fidelidade com Cristo. Porque ele tem sido esse professor que nos ajuda a manter na retidão, a não nos afastarmos dos propósitos. Então, em verdade, a gente tem até que agradecer ele pelas perseguições. Você imagina a grandeza de algo. E Saulo, ouvindo isso ali, ainda sem se revelar, e é nesse momento ali que ele sente, não, agora eu preciso me revelar a esses corações. Tamanha a magnitude desse amor. Então, Simão Pedro via em Saulo, perseguidor, um abençoado professor que fazia com que se mantivessem na retidão do caminho com Jesus. E é, de certo modo, o que o benfeitor aqui está falando para o irmão Jacó. Tome nesse coração, que te conhece há tanto tempo, que está aí destacando as suas incongruências, as suas incoerências em relação à vivência do Evangelho, tome nele, nisso que ele está falando, embora doloroso, uma lição, um aprendizado. Frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos, através dos quais trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos, discreto, e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. E aí, o irmão Jacó busca tudo que ele já pudesse ter ali de humildade, de resiliência, para dizer, é verdade, reconheço tudo isso, mas estou me propondo a me renovar. E aí eles vão estabelecendo esse diálogo, até que ao final o Espírito pelo menos aceita fazer uma oração junto com ele.
E irmão Jacó sente que a partir daquela oração, pela primeira vez, aquele espírito começou a olhá-lo de uma maneira diferente. O que é algo que todos nós imaginamos, que já tivemos a ocasião de participar de reuniões mediúnicas, na condição de médiuns ou de dialogadores, temos aprendido. O quanto não aprendemos daqueles que ali comparecem ainda como adversários de outros tempos, ou adversários do Cristo, adversários da luz, e que são para nós esses professores, muitas vezes bem incômodos, porque nos destacam a incongruência, acompanham-nos, falam-nos do quão distante está ainda a nossa fala, a nossa vida do que pregamos, mas por isso mesmo nos lembram dia a dia de que sim, podemos conhecer a Jesus, podemos conhecer a Paulo, podemos nos dizer cristãos e espíritas, mas sem a construção da autoridade e da coerência em nós outros, não estaremos de fato alcançando aquilo que é o objetivo. É, no fundo, o que o Espírito disse lá no início, na passagem dos 7 filhos de Seva. Voltando a Jesus no diálogo com Tadeu, ele assim conclui: o reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Por mais que já fomos alcançados pelos tesouros do Cristo, do Espiritismo, não poderemos efetivamente compartilhá-los com outros, enquanto de alguma maneira já não vibrarem em nós. Poderemos lançar palavras, que serão geralmente palavras ao vento, sem autoridade da vivência, sem o mínimo de coerência e de esforço na sua aplicação. Mas para compartilhar mesmo as riquezas do reino com outros corações, transformando outras vidas, mais do que pela imposição ou pela força, só mesmo pela força do amor, pela luz que soubermos acender em nós, pela expressão do reino que já tivemos construído. Então ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória, zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Que possamos então, de nós para conosco, aproveitando a indagação que fez o Espírito, fazê-la para nós. E vós, e nós, quem somos? O que temos feito de nós com o quanto de Jesus temos recebido? Já está Ele algo vivo em nós? Já se pode identificar em nossa vida alguns de seus traços, pelo menos? Ou ainda estaremos a viver da simples aparência ou da simples rotulação, esperando que quando chegarmos o momento de cruzar a porta estreita, apelemos apenas para o nome do Cristo, ou o nome de Paulo, ou o nome do Chico, ao invés de já termos em nós a luz própria, que será a nossa senha de libertação e de ascensão a novos planos e a novas realidades. Que Jesus nos ajude a todo na construção dessa autoridade de quem com Ele vive em intimidade, na renovação do sentimento e também na iluminação do pensamento, para que a sua mensagem em nossa vida resplandeça, sem que seja tão necessário para nós recorrer ainda a toda a eloquência das palavras, a toda a argumentação que por tantas vezes ainda precisamos. Que possamos entender o que Jesus disse a Tadeu e a todos nós, que a luz ilumina, dispensando os longos discursos. A todos muita luz e muita paz, que Deus e que o Cristo nos abençoe e inspire sempre.